Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, por nós mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente repontam do dia novo, descerrando-nos os braços. Sorrisos espontâneos por flores de carinho desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemo-nos no festival da alegria perfeita, a feição de lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas, e do coração, semelhante símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Boa noite a todos. Hoje nós temos um dos primeiros temas do nosso Evangelho. Logo de início, Kardec nos traz a grandeza desse tema, a vida futura como uma diretriz à reflexão para cada um de nós. Nessa passagem do diálogo de Jesus com Pilatos. É o capítulo 2 do estudo Meu Reino Não É Desse Mundo, o capítulo. E o tema é, como já foi falado, a vida futura. E é uma reflexão para cada um de nós nessa passagem de Jesus com Pilatos. Época em que o materialismo era vigente num povo de poucos sentimentos, de estrutura frágil,
o não pensamento num futuro promissor para o homem nesse mundo, nesse planeta, né? Era um povo, era um tempo onde a carência de entendimento era escasso. Época onde eram os interesses por si, cada um com seu pensamento, o medo talvez de perder os cargos políticos, pensando que Jesus veio para tomar nesses lugares. E apesar de tudo, de todo ensinamento de Jesus, aquele povo, em todo aquele convívio daquele povo com Jesus, toda também a inexperiência que se fazia presente, ainda foi escolhido Barrabás. Mas o recado foi deixado, apesar de tudo, e com o passar dos séculos, nossas mentes foram se modificando, foram se abrindo, o entendimento das coisas se fizeram mais presente, né? Na modificação com o progresso. Então, íamos tomando consciência, conhecimento mais claramente dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus queria dizer, muitas vezes entre linhas, né? E quando no diálogo com Pilatos, quando Pilatos perguntou, tu és rei? Jesus falou que seu reino não era desse mundo. E que nos entendemos agora que essa vida não era única. Esse mundo, né, esses lugares, que havia outros lugares, outros mundos, onde o homem poderia, por merecimento, fazer sua morada. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus, nos fazendo ver que os bens, realmente, os melhores, né, não são materiais, né? E ele fala, qual a vida mais importante, material ou espiritual? Porque sabemos que a nossa vida, nós somos espíritos, estamos aqui de passagem. Aqui viemos, aprendemos, ensinamos e temos que voltar para casa. Todo esse tempo de Jesus aqui entre nós foi de ensinamento amoroso. Forte, sério, mas amoroso. Jesus ensinou aquele povo, né? Até com historinha, quando ele falava por parábolas. Vinha de encontro à dúvida, né? Situações que chegavam até ele. Ele fazia que o povo entendesse pelo menos um pouco do que ele estava passando. Mas aconteceu toda a história. Até na conversa com Nicodemos, Jesus dá a entender que há outras situações onde a justiça de Deus se faz presente e segue seu curso ante a vida e a grandeza da reencarnação. Mostrava a ele quanto precisamos reencarnar, quanto precisamos da reencarnação para nossa melhora através de ver além nossos acertos, nossos recomeços, o que temos que fazer para melhorar. Precisamos da reencarnação como meta de aprimoramento como espíritos milenares que somos. Hoje já sabemos que somos espíritos, que a nossa verdadeira vida é espiritual. E precisamos melhorar, precisamos fazer o melhor, né? Que somos espíritos em escala evolutiva. Enquanto houver aquela necessidade, assim será. Hoje em dia já sabemos que viemos de mundos primitivos. Já sabemos que estamos num mundo de provas e expiação. Que temos a oportunidade de irmos para mundos
regenerados, para mundos felizes e até mesmo mundos celestes. Pois o objetivo nosso é a melhora através das lições da vida, de o que fazemos da nossa vida. Como foi dito Jesus, né, quando ele falou que o que nós queremos, vamos dizer assim, para o nosso futuro, para a nossa vida futura, a material ou a espiritual. E nós vemos que no momento estamos mais pendendo, mais trazendo para nós a vida material. Mas que é preciso mudar. É preciso que façamos diferente. É preciso que haja uma mudança em cada um de nós. Porque lá na frente, com certeza desejamos estar num mundo onde prevaleça o amor, onde a preocupação nossa seja além da nossa vontade de crescimento evolutivo. Olhar para o nosso irmão com carinho, com amor. Teremos, né, tendo assim um mundo de melhora espiritual, como mostrou Jesus, e mostra através dos tempos, mostra através dos seus ensinamentos. É para toda a humanidade, a oportunidade é para todos. Um mundo onde daremos valor à vida, olhar lá na frente e ver que somos merecedores do mundo melhor. Ver que a nossa reforma íntima, que nosso esforço, nosso melhor comportamento, né, nossa vontade, nos levou a conquistar esse lugar. Nos levando, né, a caminhar com mais esperança, estarmos mais fortalecidos, acreditando que coisas boas compensam. Depende de nós, depende da nossa vontade. Onde, no mundo de regeneração, as coisas boas vão prevalecer. Não que não vá haver desentendimento, discórdia, aborrecimento, essas coisas assim. Mas estamos caminhando para um momento melhor, para um momento de amor, para um momento de aconchego. Então, isso tudo nos mostra a vida futura, a oportunidade que talvez, no momento, estamos deixando passar, fazendo as nossas escolhas não boas, né? Então, nessas palavras a Pilatos, nos diz Jesus, se referindo à vida futura, que a vida futura é como meta, e sendo a preocupação para a humanidade, e que sem esses preceitos não teria razão de ser. Né? Então, nós vemos o que seria dos ensinamentos, sem os ensinamentos de Jesus, do Sermão do Monte, das parábolas, e até mesmo na dita traição de Judas. O amor ao próximo como a principal lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O pedir perdão, o perdoar verdadeiramente seu inimigo, 70 vezes 7. Olha quantos ensinamentos. O pedir perdão ou perdoar enquanto estás a caminho. Naquele tempo, os judeus acreditavam que a obediência era recompensada pelos bens da terra, e a derrota era castigo. Né? Como diz aqui no nosso livro, os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem tornar anjos e partilhar das felicidades deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação. Quer dizer, com certeza eram ensinamentos daquele tempo, e era o que eles acreditavam. E no diálogo com Pilatos,
Jesus nos falou também que, quando ele falou que meu reino não é desse mundo, ele estava dizendo que havia muitas moradas na casa do Pai, né? Temos esse estudo de Jesus falando. Há muitas moradas na casa do Pai. Quer dizer, mundos mais evoluídos ou não. Porque no tempo de Moisés, Moisés não podia falar mais que o necessário. Ou então, não sabia mais além. Depois veio Jesus, que apesar daquele povo um pouco mais evoluído, mais ou menos de entendimento, também assim foi. Jesus falou de reencarnação, mas com suavidade. Tinha ele de se limitar perante ainda aquele povo. E depois veio a terceira revelação, que foi o Espiritismo. Os judeus acreditavam realmente, né, que eram seres privilegiados, mas eles, hoje sabemos, vamos dizer assim, que os homens poderiam também ser anjos, lá na frente, conforme a sua conduta, porque tem que haver uma preparação. É a vida futura que nos dá força para seguir em frente. É eu acreditar que eu posso mudar. Essa preparação, né, nos fala da vida futura. Que posso confiar em tudo, que tudo vai ser diferente. Ao mudar minha conduta, meus pensamentos, minha razão, né, de me ver aqui nesse mundo. A vida futura nos faz crer que já temos capacidade de amar. Talvez ainda não com aquele amor de Jesus, mas essa é a meta de todos nós. E é através do Evangelho, através dos estudos, através dessa bendita, vamos dizer assim, da terceira revelação, que vamos aprendendo, que vamos aparando as nossas arestas, né, de erros, focar nos acertos, né? E amando, perdoando, vendo que tudo que vem de Deus é o correto, vendo que o amor prevalece em todos os momentos da nossa vida, que o amor deve estar presente, né? Que possamos, que a gente pode fazer esse exercício de ajudar, de amar, de querer o bem para o nosso próximo, porque assim nós estaremos recebendo também a nossa recompensa. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É nos preparar para uma vida futura. A nossa vida espiritual, a nossa verdadeira vida. E nos programamos aqui. É fazendo bem, é fazendo caridade, é agradecendo a Deus a oportunidade de vida, de refazimento. Começando do zero, até a etapa final. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe a cada passo, a cada entendimento, a cada vontade de crescer, a cada vontade de fazer o melhor sempre, com Deus, com nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, com essa estrutura, né, que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe. Boa noite.
Vamos à nossa oração, nosso agradecimento a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que chega à nossa vida. Dizendo assim: Senhor, meu Pai, no momento de tristeza, a conversa que tenho contigo é de perdão pelas ofensas, de perdão por me deixar levar por coisas que não me fazem bem. De agradecer o convívio do nosso querido, da nossa querida, a nossa vida. Todos os momentos que passamos juntos, todos os sorrisos, todas as brincadeiras, todos os momentos felizes. Te agradeço, meu Pai, a convivência querida, os ensinamentos, aprendizados, tudo, Senhor. Que cada ser que nesse momento esteja voltando para casa, deixe essa saudade de mansuetude da convivência. Te agradecemos por isso. Saudades, sim, tristeza não. Que o tempo acalme os nossos corações. Que o tempo acalme esse vazio que nesse momento está se fazendo presente. Mas te agradecemos mais uma vez a oportunidade de convivência, pois sabemos que nossos queridos estão em boas mãos, sendo cuidados com carinho, com amor, com dedicação. Obrigada, meu Pai, mais uma vez, obrigada sempre por tudo. Que a Tua luz nos abençoe, que a Tua luz nos dê força, que a Tua luz acalme esses momentos em nossa vida. Sabemos que das duas partes está havendo saudades, está havendo tristeza, mas também está havendo o agradecimento do Seu amor. Que assim seja, meu Pai, sempre e para sempre.